Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro neste sabadão, o time fechando a preparação para o duelo diante da equipe do Ceará. Começa a rodada de número 17 da Série A do Campeonato Brasileiro. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha e você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Parabenizar aí o nosso amigo Luciano da Casa, o Cris, o Adriano, por mais uma belíssima loja, hein? Reinauguração da loja do Cruzeiro no Shopping Partage em Betim. Vidalba estava por lá atendendo todo mundo. É um cara bem diferente e a loja ficou maravilhosa. Todo sucesso aí aos amigos do Grupo Shalom por mais esta loja e com certeza aí levando sempre o melhor de Cruzeiro para o pessoal de Betim, loja do Cruzeiro no Shopping Partage. O Vidalba que está bem melhor aquela pancada, né, que recebeu no rosto e está pronto para o duelo deste domingo diante da equipe do Ceará. Jogo da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, que tem partidas neste sábado. 5 jogos. 6h30, Ilha do Retiro no Recife, Sport Santos. Também 6h30 no Castelão em Fortaleza, Fortaleza e Red Bull Bragantino. Também 6h30 em Mirassol, Mirassol e Vitória. Também 6h30 no Newton Santos, Botafogo e Corinthians. 9 horas da noite, fechando os jogos deste sábado, Palmeiras contra Grêmio. Neste domingo, outros 5 jogos. 4 da tarde, Mineirão, Cruzeiro e Ceará. 4 da tarde, o São Paulo enfrenta o Fluminense. 6h30, o Bahia pega o Juventude. 6h30, o Internacional recebe o Vasco. E 8h30, o Flamengo joga diante do Atlético Mineiro. São os jogos, então, da 17ª rodada. A classificação, Cruzeiro lidera 34 pontos em 16 partidas. O Flamengo é o segundo, 33 pontos em 15 partidas. O Palmeiras o terceiro, 29 pontos em 14 partidas. Red Bull Bragantino, o quarto, 27 pontos. Quinto, Botafogo, 25. Fechando o G6, o Bahia com 25 pontos. Também é esse o panorama da Série A do Campeonato Brasileiro. Zona de rebaixamento, Santos, 14 pontos. Juventude, 11. Fortaleza, 11. E o Sport, o Lanterna, ainda não venceu em 14 rodadas. O Sport com apenas 4 pontos ganhos. O Cruzeiro fecha a preparação neste sábado e aí vamos aguardar o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim. Ele que tem todo mundo aí praticamente à disposição, nenhum problema de suspensão. No departamento médico, João Marcelo apenas se recuperando, o zagueiro que vem evoluindo muito bem da cirurgia que fez no joelho. E o Matheus Henrique talvez ainda não seja relacionado. De qualquer forma, é um Cruzeiro muito forte e com o Leonardo Jardim podendo aí escalar o que tem de melhor. Claro, se receber alguma recomendação por parte do Departamento de Saúde e Performance sobre ter que preservar alguém, isso ele vai fazer. Mas a ideia é um Cruzeiro muito forte para continuar na liderança isolada da Série A do Campeonato Brasileiro. Mineirão vai estar lotado, hein? Estamos chegando aí em 45 mil ingressos vendidos, a venda segue hoje, tem amanhã ainda. O Cruzeiro trabalha com mais de 50 mil torcedores, o que é aí um público espetacular para este domingão, às 4 horas da tarde, Cruzeiro contra o Ceará. Uma informação aqui para começar, o Cruzeiro alterou, ou a CBF, melhor dizendo, alterou o horário do jogo do Cruzeiro diante da equipe do CRB, a partida de volta da Copa do Brasil. Esse jogo em Maceió, no dia 7 de agosto, a partida agora será às 21 horas. O jogo seria 7h30 da noite. E agora, às 9 horas da noite, no estádio Rei Pelé, em Maceió. É uma quinta-feira antes, na
quarta-feira que vem, dia 30, 7h30 da noite no Mineirão, tem o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Mas por enquanto o foco é total na Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro tem compromisso importante diante da equipe do Ceará no domingo, às 4 horas da tarde, e segue a preparação para este compromisso. Outras informações importantes aí tem a ver com garotos que estão no profissional e subiram recentemente para o time principal do Cruzeiro. Murilo Hickman e também o Kenji, convocados para a seleção sub-20. O Cruzeiro tem 3 garotos convocados para a seleção sub-20. O goleiro Otávio, volante Murilo Hickman e o atacante Kaique Kenji, 3 crias aí da toca no sub-20, e frequentemente tem Cauã Prates na seleção brasileira sub-17. E até o Murilo Hickman, ele teve uma valorização salarial e prorrogou o contrato por um período ainda maior, por mais um ano ainda. O novo vínculo do jogador, é uma matéria até que você confere no Central da Toca, agora vai até 31 de dezembro de 2029. Murilo Hickman tendo o contrato renovado. O Cruzeiro que tem aí garotos que são muito bem observados e trabalhados pelo técnico Leonardo Jardim. Sobre a preparação para domingo, o Cruzeiro ele terá aí mais um dia de trabalho, e é quando o técnico Leonardo Jardim vai definir a equipe, e ele tem praticamente todo o elenco à disposição. Neste sábado ele vai definir o time, se preserva algum jogador, se vai ter necessidade de preservar algum jogador. Claro que a ideia é um Cruzeiro com o que tem de melhor, porque o jogo com o Ceará, ele vai aí significar muito para o Cruzeiro. Em caso de vitória, é uma manutenção da liderança. O Fagner está de volta, o restante todo mundo treinando, Matheus Henrique treinando também com todo o grupo e vivendo a expectativa de em breve ser relacionado. Não se acredita que vai acontecer já para domingo, mas para outra semana, quem sabe, Matheus Henrique voltando a ser opção para o técnico Leonardo Jardim. A movimentação agora sobre reforços. O Cruzeiro vem trabalhando, o departamento de futebol com conversas aí no mercado, e uma informação, até o nome foi trazido em primeira mão aí pela Itatiaia, a gente avançou em todos os detalhes desta história, mas é que o Cruzeiro esteve muito perto de contratar o atacante equatoriano Jeremy Sarmiento. Esse jogador ele pertence ao Brighton da Inglaterra, esteve na última temporada emprestado ao Burnley e ele tem 23 anos. O Cruzeiro chegou, já passou pela seleção do Equador. O Cruzeiro acertou valores com o Brighton, iria comprar os direitos econômicos do jogador. Isso já estava apalavrado com o Brighton, o Cruzeiro tinha o aceite do clube inglês. E o Cruzeiro chegou a definir as bases salariais com o atleta. E, num último momento, o Sarmiento, o staff, entraram em contato com o Cruzeiro, dizendo que o jogador não tinha mais a intenção e não pensava em voltar à América do Sul neste momento. Foi uma negociação, repito, que esteve muito perto de ser concretizada. O Cruzeiro, ao mesmo tempo, tem outras conversas em andamento no mercado. A diretoria trabalha para buscar esses reforços. Não é que o Cruzeiro não vai contratar ninguém, o Cruzeiro vai contratar jogador e vai ter aí investimento para trazer atletas que, dentro da ideia do departamento de futebol, que esses jogadores vão chegar e agregar ao que já tem na Toca da Raposa 2, mas dentro de uma realidade. Não existe aquilo que muita gente até fala nas redes sociais sobre um preço tabelado, o Cruzeiro quer comprar jogador pagando 3 milhões, 4 milhões de euros. Não existe isso. Se o Cruzeiro entender e tiver o aval do Leonardo Jardim, do Joaquim Pinto, de que determinado atleta vale 8, 10, 12, que seja qualquer valor aí no mercado, 10, 12, 8 milhões de euros,
o Cruzeiro pode sim fazer esse investimento, isso não é problema para o Pedro Lourenço. E o atleta que vier, claro, também terá que estar dentro de um padrão salarial que é pago hoje pelo Cruzeiro. Não no sentido de qualquer jogador que o Cruzeiro pense, ele vai pedir aí salário top 3 hoje no elenco, ou até mais do que isso. Isso dificilmente vai acontecer. O jogador que chegar precisa estar dentro deste processo. Não é também que o Cruzeiro vai contratar um jogador querendo pagar 300, 500 mil reais de salário. Não. Mas, repito, precisa estar dentro de um aval estabelecido pelo departamento de futebol. Mas a diretoria vem trabalhando para encontrar essas peças no mercado. E um fato é, Brian Rodrigues não será um destes. Por quê? O Cruzeiro até estudou, mostrou interesse, consultou valores, pedida salarial que foi feita aí no mercado muito alta, e além disso tem a questão da investigação que o Brian Rodrigues ele passa lá no México. Então, por isso, é um nome que o Cruzeiro em nenhum momento fez proposta oficial e nem vai fazer, até porque existem outras conversas no mercado. Os nomes são mantidos aí em sigilo. O Cruzeiro trabalha com uma determinada cautela e todo o departamento de futebol na mesma sintonia. Leonardo Jardim, Joaquim Pinto, Pedro Júnior, Pedro Lourenço, Paulo Pelaipe, todo mundo trabalhando aí para que o Cruzeiro tenha sim reforços importantes nesta janela de meio do ano. Hora de falar sobre o Cruzeiro, que tem feito todos os esforços do mundo para segurar Caio Jorge. Atacante e artilheiro do Campeonato Brasileiro, autor de 12 gols na competição, tem sido sondado e especulado por clubes do exterior. O Bayer Leverkusen é um dos interessados. Pois bem, o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, já descartou qualquer tipo de negócio por menos do que 25 milhões de euros, a gente está falando de 157 milhões de reais. Com a lembrança de que o Caio Jorge havia sido comprado da Juventus da Itália numa operação de mais ou menos 7 milhões de euros. Isso significa que se o Cruzeiro vendê-lo, haverá um lucro de 18 milhões de euros. Raposa é dona de 80% dos direitos econômicos, os outros 20% seguem vinculados à Juventus da Itália. A ideia do Cruzeiro não é negociar nem o Caio Jorge, nem qualquer outro jogador, pelo contrário. O Pedro Lourenço pretende trazer pelo menos 3 reforços para melhorar o elenco cruzeirense com o sonho de conquistar ao menos um título em 2025. O Cruzeiro segue vivo nas disputas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Só para completar, registrar que Valentim Gomes, zagueiro que negociou por semanas com o Cruzeiro nessa temporada, acaba de ser anunciado como reforço do Betis da Espanha, e o que me chamou a atenção foi o valor da operação, 5 milhões e 300 mil euros. O Cruzeiro chegou a se acertar com o Vélez no início do ano, num negócio de 11 milhões de dólares na última hora. O Vélez desistiu do acordo e agora o vendeu por praticamente metade desse valor. Bora falar agora sobre o Cruzeiro para contar que Jeremy Sarmiento, atacante equatoriano de 23 anos de idade, quase virou reforço do Cruzeiro. As tratativas entre a Raposa e o Brighton estavam em compasso avançado. Brighton é o time da Inglaterra que havia emprestado o Sarmiento para o Burnley na temporada passada. Opção de compra, empréstimo, definição, tudo isso estava avançando. Até que o Sarmiento entrou em contato com dirigentes cruzeirenses para dizer que não tem a intenção de voltar à América do Sul. Ele nasceu na Espanha, mas se naturalizou equatoriano, até porque sua família é equatoriana. Tem inclusive jogos pela seleção equatoriana, 23 partidas e 2 gols. Mas no futebol, toda a carreira dele foi feita na Europa. Ele começa no Charlton, da Inglaterra, e por lá passa a defender alguns times ingleses, até que se destaque é comprado pelo Brighton. Cruzeiro avaliava esse atacante de lado de campo como uma boa alternativa para aquilo que busca. Um valor não relativamente muito alto e preferencialmente de jogadores que não cheguem com salários astronômicos. O Cruzeiro está evitando contratação de atletas que ganhem, por exemplo, mais do que R$1 milhão por mês. Mas Sarmiento não será essa opção. O jogador determinou que continua por lá. Temporada passada com a camisa do Burnley de 37 jogos e 4 assistências. Sigo atrás de mais opções. Quais os movimentos do Cruzeiro na busca por reforços para tentar melhorar seu time, de olho na chance de ganhar o título do Campeonato Brasileiro?